chega num momento que aquela pessoa que passou o mês todinho aguentando aquela situação, ela explode. Aí já pronto, a culpa foi desse que disse isso. Espera aí, mas vamos ver como é que a coisa aconteceu, como é que se desenrolou também. Então, por isso que Jesus também colocou a importância de nós não julgarmos, para não sermos julgados. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente diz assim, ah, meu Deus, mas faz pouco demais. Né? Como fulano podia fazer tanta coisa? Eu vejo aquele outro que tem aquela situação ali bem pior e faz muito mais. Será que nós podemos dizer isso? Às vezes, certo? Aquele que a gente acha que faz menos, ele está fazendo o seu máximo. O esforço dele é muito maior do que aquele que para nós está fazendo mais. E aí a gente se lembra de outro momento fantástico da vida de Jesus, que também nos ajuda muito, que são as parábolas. E a gente fica se perguntando assim, por que é que a mensagem de Jesus, mesmo passados 2000 anos, deturpada aqui, né, modificada ali, atendendo ao interesse de outra colar, por que é que ela continua atual? Por que que a gente continua trazendo essas coisas para aquilo que a gente vive hoje, no século XXI, na sociedade pós-moderna, da informação, da tecnologia, e isso ainda cabe? Não é curioso? Por que que a gente abre o Evangelho, a Bíblia, o Novo Testamento, coisas ditas num contexto totalmente diferente, numa sociedade totalmente diferente, e a gente encontra a resposta com a cor do mundo de hoje, que é um mundo que muda numa rapidez impressionante. Você falava, e eu estava aqui me lembrando também do que o Sócrates disse quando a gente ouve, né? Aquela história da três peneiras. Também é bem interessante, né? Com certeza, né? Peneirar a primeira vez, peneirar a segunda, para saber se a gente pode divulgar. Verdade. Então, veja, por que que essas questões, elas ficam? Porque elas foram faladas para o espírito que é imortal. Elas têm uma dimensão maior. Quando Jesus falava, ele usava o contexto da época, ele se utilizava, né, exatamente do cotidiano, das sementes, de várias coisas que faziam parte do universo daquelas pessoas, mas a mensagem maior que ele deixava era para o espírito imortal. Por isso que ela prossegue viva, atual. Por isso que a gente abre hoje e a mensagem do Cristo se encaixa. Então as parábolas, né, uma forma assim, muito, vamos dizer assim, muito didática de você trabalhar alguma coisa, contando uma história. E aí você pega essa história que serviu para 2000 anos atrás e que serve ainda hoje. A parábola do semeador, para mim uma das mais, todas são maravilhosas, mas eu tenho vamos dizer assim, uma predileção, eu sou apaixonada pela parábola do semeador. Então vejamos que Jesus conta que um semeador saiu a semear. Né? E aí é interessante porque ele não mandou ninguém, né? O próprio semeador saiu a semear e também não escolheu o terreno. E aí algumas sementes caíram na beira da estrada, né? Foram logo queimadas, pisoteadas, outra entre os espinhos. Cada uma foi uma situação. E no final, é isso que eu quero pensar de forma mais efetiva, ele diz assim, e outras caíram em terreno fértil e produziram na razão de 30, de 60 e de 100 por um. Às vezes a gente ouve isso e a gente acha bonito, né? Mas não para assim para trazer e pensar. E o que é que isso significa? Ele não diz assim. E as outras caíram, uma num terreno menos fértil produziu 30, outra num terreno mais fértil produziu 60, outra num terreno totalmente fértil produziu 100. Né? Ele diz assim. E outras caíram em terreno fértil
e produziram na razão de 30, 60 e 100 por um, de acordo com as possibilidades. Assim somos nós também. Naquele momento, Jesus falava da semente, Jesus falava do terreno, das condições do terreno, mas na verdade ele estava falando de todos nós, ele estava falando do seu imenso rebanho. Porque todos nós, nos variados momentos das nossas vidas, nós somos terrenos de beira de estrada, nós somos terrenos pedregosos, nós somos terrenos férteis, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Aquele terreno ao qual Jesus se refere não é outro, senão os nossos próprios corações, nos variados momentos. Em alguns momentos, recebemos a mensagem do Cristo, nos empolgamos, né? Nossos olhos brilham, ficamos maravilhados, mas aí diante das primeiras dificuldades, esse brilho se esvai, esse entusiasmo passa e a gente diz assim, como é que pode? Eu, uma pessoa que já li tantos livros, uma pessoa que fez isso, aquilo outro, passando por isso. Não, isso não está certo. E aí, nesse momento, nós nos transformamos em terrenos onde a semente, né, germinou, começou até ali, mas foi sufocada pelas dificuldades e pelos problemas. Em outros momentos, são as facilidades da vida que nos sufocam, que acabam com esse brilho. Veja que são os dois extremos, né? As dificuldades ou as facilidades. Porque às vezes a vida, às vezes não, o mundo em que nós vivemos, esse mundo extremamente tecnológico, esse mundo que trabalha permanentemente para que a gente tenha inúmeras facilidades, ele nos amolenta. E isso vem de uma forma muito rápida. Eu tenho 2 filhas, uma de 17 anos e outra de 18. E aí sempre conversando, né? Um dia desse com elas e tudo, aí elas falando na questão do celular. E eu dizendo para elas, eu vim conhecer celular exatamente há 18 anos, que foi a idade da minha filha mais velha. Foi também quando o celular começou, né, a se popularizar e tudo. Aí elas olhavam assim e faziam, mãe, e como é que era? Eu disse, minha filha, quem podia, né? Não, mas desse antes mesmo do celular, antes do tijolo, né? Quem podia tinha um telefone em casa, quem não podia não tinha. E aí você pedia para telefonar na casa do vizinho, ou então você mandava um recado, né? E dizia assim, eu preciso falar com o Wilma. Mas eu não posso falar com o Wilma hoje, porque eu não tenho telefone, né? Porque o Wilma está no trabalho, porque viajou. E aí, eu tinha que esperar. Não, só vou poder falar com o Wilma no próximo mês. Pronto, a situação estava resolvida, porque não tinha o que fazer. A pessoa tinha um parente que morava longe. Aí, o que é que você ia fazer? Tinha que esperar dar o domingo, depois das 8 da noite. Né? Tem muita gente nova aqui que não viveu, mas tem algumas outras aqui que viveram isso. Então, o que é que acontecia? Você tinha que esperar. Da 8 horas da noite, para você poder telefonar, era mais barato. Uma ligação era muito cara. Hoje, né? A gente não tem mais isso. Você vai falar com a pessoa. Pois não é não, Wilma, dizendo assim, Wilma, olha que horas é, porque eu acho que eu vou me atrasar, né? Então, assim, né, aquela coisa rápida e tudo, e isso vai mudando também a nossa própria, vamos dizer assim, o nosso próprio tempo. Se quem é que hoje vai aguentar esperar uma semana para falar com alguém? Certo? E aí a gente precisa, né, pensar sobre isso. Mas mesmo nesse mundo de hoje, com essas mudanças extremamente rápidas, né? A mensagem de Jesus, ela continua atual. Então, esse mundo que nos proporciona todas essas facilidades, né? Eu também fui de uma época que a gente, quando queria mudar o canal da televisão, a gente se levantava e ela rodava assim, treco, né? Para você poder chegar naqueles 2 ou 3 que existiam, porque também tinha. Só tinha 2 ou 3. 2 já era bom demais, certo? Mas hoje a gente muda de onde tiver,
E aí são muitas opções, né, e tal. Então veja, mesmo nesse mundo de hoje, esse mundo de hoje que oferece essas facilidades, vai amolentando a gente, vai deixando a gente, né, vamos dizer assim, não vou fazer isso não, tá tão bom aqui no sofá. Aí tem a novela, aí tem aquilo, aí eu tô muito cansado, o trânsito estava muito estressante. Então, são os nossos corações também, quando são aqueles terrenos em que a gente até se empolga, mas aí esse amolentamento, essas facilidades, né? Tão bom estar lá em casa, ou então tão bom participar de determinadas situações, e aí a gente vai deixando se amolentar. Aí alguém pode estar dizendo assim, Cláudia, então você está dizendo isso, querendo dizer que a gente é para se afastar dessas coisas? Não. A gente precisa viver no mundo sem ser do mundo. Esse é o nosso grande desafio, para que a gente possa trazer Jesus para a atualidade das nossas vidas. Se nós nascemos nesse momento e todas essas facilidades, né, e ainda acompanhamos, vamos dizer assim, é porque é isso que a gente precisa. Agora, a gente tem que ter um determinado equilíbrio para a gente não se desesperar. Né? Sábado foi domingo, o WhatsApp saiu do ar por um bom tempo. E as pessoas enlouqueceram. Não é verdade? Porque agora não tem WhatsApp, tem que calma, gente, não tem. E vai voltar, vamos ter paciência, vamos ter calma. Não tem WhatsApp, está precisando falar com alguém, vê uma outra forma de se comunicar. E se desaparecer de uma vez, não, desaparecer de uma vez, a gente vai se adaptar a viver sem ele. Porque a gente já viveu até agora. Por que vai morrer por conta de uma situação como essa? E se voltar? Aí a gente vai voltar a usar. Agora, dentro do equilíbrio, tá? Porque isso é trazer Jesus para a atualidade das nossas vidas. A gente não pode se afastar do mundo. A proposta da doutrina espírita não é essa. Mas a gente tem que saber dosar as coisas. E aí a gente chega na condição também do terreno fértil. Alguns produzem na razão de 30 por 1. E estão produzindo no máximo da sua condição para aquele momento. E aí a gente olha de fora e diz assim, faz tão pouco, mas está fazendo. E às vezes eu que estou falando, não estou fazendo nada, né? Porque se estivesse falando, não estava tendo tempo de estar olhando a vida do outro, não é verdade? Minha bisavó dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia assim, alma ocupada não é atentada. Muito sábio. A sabedoria antiga, me lembro demais, ela viveu até os 94 anos, minha bisavó materna, né, que eu chamava de vó Cecília, e ela tinha umas tiradas assim muito interessantes. Aí uma delas, me lembro demais, era essa. Bota essa menina para fazer alguma coisa que alma ocupada não é atentada. Pense numa coisa certa. A gente tem o que fazer, a gente não fica pensando negativamente, né? A gente não fica preocupado demais com coisas de menos importância. Então, nós precisamos ser esses terrenos férteis da parábola do semeador, produzindo na razão de 30, de 60 e de 100 por 1, dentro das nossas possibilidades. E tendo quem como guia e modelo? Jesus. Eu só faço isso, o Wilma faz isso tudinho. Pronto, eu estou fazendo o meu melhor, estou. Que bom que o Wilma consegue fazer mais do que eu. É a condição dela, tá certo? Mas eu tenho que fazer a minha parte, tendo sempre o parâmetro da mensagem do Cristo. Lendo, meditando, refletindo sobre estas passagens da vida do Cristo, né? Entendendo que quando ele falava para Pedro, que quando ele falava para João, que quando ele falava para a multidão dos aflitos que estavam ali ao pé do monte, né? Ele estava falando, na verdade, para cada um de nós. E a fala dele continua viva, continua atual, ecoando, não é? Precisa ecoar
nas nossas mentes e nos nossos corações. E aí nós precisamos levar essa mensagem para refletirmos sobre esse momento de violência que estamos vivendo, para refletirmos sobre as situações que o dia a dia nos apresenta. Isso quer dizer que a gente vai sempre fazer, vamos dizer assim, o mais certo? Não, isso quer dizer que a gente vai procurar fazer o melhor possível. A gente vai se equivocar? Vai, mas com certeza vai se equivocar menos. Então essa é a grande reflexão da noite de hoje, para todos nós que estamos aqui, presencialmente, virtualmente, encarnados e desencarnados. Que possamos tirar Jesus daquela condição de estar apenas no templo e possamos levá-lo para a oficina do dia a dia das nossas vidas. Porque para que Jesus esteja na atualidade das nossas vidas, ele precisa estar no templo, ele precisa estar na oficina, ele precisa estar no nosso lar, ele precisa estar em todos os momentos e em tudo aquilo que nós fizermos e em tudo aquilo que nós fazemos. Muita paz para todos nós e que Jesus possa prosseguir sendo esse guia, esse modelo, e que nós tenhamos sempre a certeza de que as bênçãos de Jesus, elas se derramam permanentemente entre nós. Muitas vezes nós é que não estamos antenados, é que não estamos abertos, é que não estamos prontos para recebermos essas bênçãos dadivosas que recaem sobre nós em todos os momentos. Muita paz. Sim. Obrigada a nossa querida irmã Cláudia, né? Cláudia Fará, acho que mais uma vez vem à nossa casa para nos ajudar levando a palavra de Jesus. A Cláudia falou tudo, acho que, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se quiser fica à vontade, mas eu acho que foi muito bem. Sim. Se alguém quiser fazer pergunta, quer? Alguém quer fazer pergunta a nossa irmã, a gente passa o microfone. A senhora quer, doutora? O sem fio tá aí, pega ali, leva ali o Márcia, por favor. Muito no contexto. Mas já que você falou essas experiências, como é que a gente deve agir frente a alguma coisa que ocorra na vida, né? Então, seria mais ou menos o seguinte: se você ouve uma pessoa falar e você acha que aquilo que aquela pessoa está dizendo não bate bem em você, qual seria a atitude? Você ignorar para não causar polêmica, ou você dizer para aquela pessoa que não achou certo a atitude dela, para que ela reconheça ou diga alguma coisa? A pergunta realmente é bem interessante, né? E promove uma reflexão, mas nós vamos tentar ser o mais breves possíveis. Na verdade, é muito complicado, né, a gente dizer assim, sempre você vai fazer dessa forma ou sempre você vai fazer de outra forma. Muitas vezes, naquele momento, a gente percebe que a pessoa ela não está preparada para escutar aquele outro ponto de vista. Não é verdade? Às vezes a gente não percebe, a pessoa chega com a posição tão fechada que ela não está preparada para ouvir um ponto de vista diferente. E aí, na hora que a gente joga um ponto de vista diferente, a gente às vezes cria uma celeuma, uma polêmica, uma confusão maior. Então, eu acredito que é exatamente a gente ter essa percepção. Se a gente vê que a pessoa ela tem condição de ampliar o ponto de vista, então a gente faz a proposta, né? Ou a gente diz de uma forma mais sutil, porque às vezes as pessoas dizem assim, que o nosso grande problema, né, nosso, em geral, não é nem o nosso conteúdo, às vezes é a nossa forma.
né, na linguagem da pedagogia, então não é o conteúdo, é a metodologia. Por quê? Porque às vezes a gente está dizendo uma coisa que é correta, né, mas a forma como a gente diz impacta tanto que a pessoa não aceita. Então, por isso que cabe, numa situação como essa, a gente analisar. E às vezes, ou então a gente dizer assim, vamos pensar, né? E se de repente a gente olhasse por esse ponto de vista? Mas você tem certeza que a pessoa quis dizer isso mesmo? Hoje eu estava numa situação dessa com uma determinada pessoa, né? A pessoa dizendo que tinha sido extremamente agredida, né? E aí eu fui perguntar, só para a pessoa refletir, mas será que isso que foi dito foi em tom de agressão ou foi até em tom de brincadeira? E às vezes a gente, né, confunde tudo. Então eu acredito que a grande questão é essa. Tem determinados momentos que realmente a gente vê que não adianta, né, jogar pérolas aos porcos. Jesus já disse isso. Jesus já disse, né? O que é jogar pérolas aos porcos? A pessoa naquele momento ela não tem condição de compreender. Você vai gerar uma situação mais delicada. Mas aí a gente tem que pensar num outro momento em que a gente possa introduzir aquilo ali como uma reflexão. Porque também se a pessoa chega com um ponto de vista dela e a gente impõe outro, fica complicado, né? Às vezes a gente tem que ter essa sutileza de jogar como uma possibilidade. Por exemplo, isso que você disse é uma possibilidade, é possível que tenha sido assim, mas é possível também, né, que seja de outra forma. Né? Não sei se respondi, mas é mais ou menos por aí o que a gente pensa. Isso Alguém acontece mais muito, quer Flávia, perguntar? na escrita, né? Hoje em dia você vê problemas de pessoas com e-mails, com o próprio WhatsApp que você estava falando, com o Facebook, que geram uma série de desencontros, assim, e você falar isso. E às vezes você não tem que estar falando diferente, mas a pessoa está com algum. Você já tem algum tipo de problema e adeus. Alguém mais quer perguntar a Cláudia? Eu creio que a doutora também, ela, às vezes, tem pessoas que querem até, às vezes, forçar a gente a absorver a interpretação delas, né? Acho que foi mais ou menos isso que a senhora falou, né? Obrigar a gente, Né? Obrigar a gente a acreditar naquilo que aquela pessoa está falando. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer a nossa leitura, né? Eu posso não concordar com o que a pessoa está dizendo a respeito de alguém ou com alguém, não é? E aí eu faço a minha própria leitura, né? Eu falei até, quando a Cláudia estava falando, sobre o Sócrates, que na minha opinião foi o precursor da doutrina, na minha opinião. Né? Eu acho, ele teve muitos comportamentos que eu acho interessante. Por exemplo, quando alguém chegava para o Sócrates para falar mal de alguém, e aí ele perguntava, mas isso é mais ou menos assim, isso lhe convém? Isso vai melhorar em alguma coisa? Entendeu? Então, assim, ele mostrando que... Aí ele termina dizendo para passar nas 3 peneiras. A gente sabe, eu entendi perfeitamente o que a senhora disse. É importante que a gente haja de acordo com a nossa consciência. A doutrina dos espíritos nos mostra claramente que nós somos responsáveis pelo que nós semeamos, pelo que nós pensamos e o que nós dizemos, não é? Eu dou muito graças a Deus de ter conhecido a doutrina, porque até enquanto eu não conhecia, eu achava assim, que o pai podia pagar pelo filho, o filho podia pagar pelo pai, mas aí vem essa doutrina maravilhosa, né? Nova, porque a doutrina dos espíritos tem pouco tempo, em relação às outras, e aí a gente vê como ela realmente é a terceira revelação, essa é a minha opinião, porque, primeiro, matou a morte, nós todos já sabemos que não morremos, né? Tirou de nós a interpretação de que o meu filho paga por mim, não é bem assim, eu que me cuide, eu que tenho a responsabilidade, porque sou eu que vou responder, não é? Também tirou da nossa cabeça o Deus punidor, o Deus que castra, não é? Deus é só amor, mas o que me pune são os meus comportamentos. Deus não me pune, o que me pune são os meus comportamentos. Se eu não quero ser punida, então eu procuro me comportar da melhor forma, né? Então a doutrina dos espíritos, isso eu estou falando em relação a mim, para mim me fez um bem assim imenso.
Eu agradeço profundamente a Jesus de ter podido conhecer a doutrina e a minha mãe. Obrigada, mamãe, porque minha mãe, ministra da igreja, tendo pessoas da família padre e freira, ela tem a humildade de ter aceitado uma filha que com 9 anos falava com os espíritos, via espírito, e foi a força maior que eu tive, foi da minha família para estar dentro da doutrina até hoje. A Cláudia falou algo aqui bem interessante. Nós, os espíritas, gente, somos iguais a todos vocês. Nós sofremos, nós passamos decepções, nós acertamos e nós também erramos, não é? A própria doutrina, isso que a Cláudia falou, que o Allan Kardec disse. Nós conhecemos o espírita, não é pela forma como ele fala, não é pelo tempo que ele tem, mas pelo esforço que ele faz para se melhorar moralmente. Porque melhorar moralmente não é fácil, porque ele passa por cima do meu ego. Eu digo o meu porque, infelizmente, eu ainda tenho, não sei quando é que eu vou vir, né? Quantas encarnações, e a gente precisa falar isso verdadeiramente. E a doutrina dos espíritos é uma doutrina de verdade. Então, é só a gente, por isso que a gente bate tanto na tecla de estudar, estude a doutrina, conheça, porque nós ainda vemos, é muito triste, pessoas dentro do próprio movimento equivocadas em relação à doutrina. Gente, a doutrina é maravilhosa, perfeita. O movimento tem suas dificuldades porque é feito por homens, não é? Queria, assim, antes de terminar, a Cláudia falou num irmão maravilhoso, o Haroldo Dutra Dias, né? Um homem que é um juiz, mas que tem a humildade de se debruçar para estudar, não é? Não só a doutrina dos espíritos, mas ele também estudou tantas outras para ser a pessoa que ele é. E que leva, e que para nós espíritas também é um presente, não é? Porque tem trazido para a gente um grande conhecimento. Nós que fazemos o grupo de oração Irmã Meimei, vamos ter no mês de maio um seminário. Já está acertado Alama Regis, o nosso irmão José Medrado e Severino Celestino. Tem mais 2 outros e os outros irmãos a gente vai pegar pessoas daqui mesmo, porque Natal tem muitos bons palestrantes. Então, nosso maior sonho era poder trazer Haroldo Dutra Dias. Mas quem tiver a TVC, eu até entre na internet para vocês conhecerem, que é maravilhoso. Ele realmente veio para somar com nós, os espíritas. Isso aí, tenho certeza disso. Severino também é maravilhoso. Severino estuda a Bíblia, Ave Maria. Gente, é impressionante, viu? Então, a gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Eu vou chamar os médios da casa. Hoje a gente vai dar um passo coletivo, porque o Amadeu não veio, os outros médios de incorporação não vieram, tá certo? Então, a gente vai dar um espaço coletivo. Eu peço aos irmãos que elevem o pensamento a Jesus, relaxem o mais possível. Convido os irmãos também que nos assistem através do Facebook, para que também façam o mesmo, não é? Que eleve o pensamento a Jesus, relaxem o mais possível. Lembrando a todos que a casa a gente funciona até quinta-feira, por conta do carnaval. Então, elevemos o pensamento a Jesus, mestre, amigo e irmão maior, amigo de nossas almas e de nossas dores. Unidos em teu nome, estamos aqui para agradecer. Agradecer, Jesus, por tudo que nos foi dado na noite de hoje. Pelos conhecimentos trazidos pela nossa querida irmã Cláudia Farage, que vamos refletir hoje sobre tudo que ouvimos a respeito do Jesus atual. A respeito de levar Jesus também para a oficina, a gente reflita sobre isso, pela profundeza que tudo isso quer dizer. Estamos aqui também, Jesus, para te dizer obrigado e interceder mais uma vez por todos aqueles que sofrem nos 2 lados da vida e nos 4 cantos do mundo. Queremos, Jesus, te pedir mais uma vez, porque somos eternos pedintes. Não na maneira pejorativa. Somos pedintes eternos, Jesus. Eu e uma sou. Nós queremos te pedir. Tenha misericórdia da nossa sociedade.
Tenha misericórdia, Jesus, dos nossos adolescentes, dos jovens. Tem misericórdia daqueles que ainda não se voltaram para ti, Senhor. Daqueles que, ao invés da reunião do amor, existe a reunião para falar mal, para arquitetar o mal. Tenha misericórdia de todos eles. Derrama sobre todos nós, teus filhos, lotado neste planeta Terra, as tuas bênçãos de misericórdia. Intercedamos a Maria de Nazaré. Vem, Maria, e vai sobre os lares de todos aqueles que aqui se encontram, sobre aqueles que não puderam vir, nos lares daqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. E entra com teu azulino manto, Maria, e derrama paz e amor sobre todos os lares. Vai aos corações angustiados, Maria, e que tu possa ser o remédio com aquela tua força de mãe, de mulher, aquele teu amor e aquela coragem e a fé em Jesus que tivesse naquele dia, Maria, naquele momento das bodas de Caná, quando tu confere no teu filho, nosso irmão maior Jesus, aliviasse a angústia daquela família, porque acabara o vinho. Ó Maria, que tu possas entrar nos lares do mundo inteiro, deixando a tua paz, a tua luz e o teu amor. Que tu possa, com o teu amor de mãe, Maria de Nazaré, juntamente com o teu filho, Jesus de Nazaré, conduzir os espíritos desencarnados que aqui se encontram, que vieram nos acompanhando ou passaram por aqui e quiseram entrar, mas ainda sofrem porque estão apegados à matéria. Seja por ti levado aos colégios doutrinários. Os desencarnados que aqui se encontram, mas sofrem com suas dores, seja pela tua mão, Maria, pelo amor de Jesus, conduzido aos hospitais espirituais. E a nossa intercessão pelo teu amor, para esse hospital espiritual imenso, que é a Terra, os sofrimentos desse planeta. Graças a Deus e com muita alegria no nosso coração, vamos dizer: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dá ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade, fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Jesus, Mestre, amigo e irmão maior, em teu nome, permite, Jesus, que possamos, em nome de Deus, em teu nome, Jesus amado, e em nome de Maria de Nazaré, dos mentores espirituais da nossa casa, dos mentores espirituais de todos vocês que aqui se encontram e nos assistem, dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Intercedendo a Jesus que vocês possam retornar aos seus lares
com muita paz, com muita luz e com muito amor. E lembrando que amanhã nós temos o querido Sebastião Carlos Maia no estudo mediúnico aprofundado. Obrigada, Jesus, por mais uma vez. Obrigada. Não quer, está prontinho. Não quer. Muito obrigada. Ei, querida, tem amanhã, vamos começar a festa para vocês, né? Que bom. Depois eu ligo para você, quando a gente estiver na nova casa, a gente está pelos passos, pelas coisas que a gente tem que fazer, entendeu? Nós precisamos fazer o resto, fazer o resto. E aí a gente estuda aprofundado, meninos. Não tem local. É assim, eu estava sempre assim. Isso estava. Deu um abraço. Deu um abraço em Marcela. Inclusive, fala com ela. Ela viajou. É? Fazer um curso. Ai, que gostador. Sim, ver os bebês. Ei, como é que tá o fofinho, Gabriel? Ela tem um ano agora.